Fala aí, oitavo ano, tudo de boa? Todo mundo bem? Estou chegando aí para o segundo encontro, né, sobre África, e esse eu vou abordar os conflitos do continente, alguns, né? Se eu parar para falar de todos os conflitos africanos, eu vou fazer uma série mais longa aí que Simpsons, né? Então, meu irmão, eu vou focar em alguns aspectos bem significativos dessas questões conflituosas do continente africano, que eu sei que a galera gosta de uma treta, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, que a África é um continente que majoritariamente encontra-se com um sistema capitalista passivo. Ou seja, existe o capitalismo, mas que ele é um capitalismo exploratório. Os países permitem que empresas ou outros governos hajam dentro do continente, explorando, o que gera todo o quadro que a gente já viu aí de pobreza extrema, né? Principalmente pelo passado exploratório. E que o colonialismo e até o neocolonialismo já no século XIX e XX intensificou, tá? Então já sei que no sistema capitalista que acontece na África colonialista, as melhores terras são destinadas às plantations de exportação. Né? O povo normalmente se vira num terreno mais árido, né? Com áreas de exploração deficientes. A mineração, por exemplo, a gente viu no outro vídeo sobre os diamantes de sangue, né? Que é controlado por poucos exploradores, poucos concentra a riqueza, né? Me enrolei, mas essa é a ideia. E aí essas elites que dominam, que exploram os recursos, usam esses governos corruptos para se aproveitar. Então a gente vai abordar alguns conflitos aí que mostram muito bem como essa corrupção atuou, né? E como a influência externa trabalhou bem nos conflitos do continente africano. Então, logo de cara, a gente sabe já daquela divisão, a América saariana, do norte, islâmica, a subsaariana. Enfim, isso vocês já estão com conhecimento bom sobre. Então, o primeiro conflito que eu vou abordar é um conflito que vai acontecer na África do Sul, país África do Sul, tá? Acho que a galera do oitavo ano não confunde mais África e África do Sul, né? Lembra que a África do Sul é um país mais ao sul do continente, que possui uma das melhores qualidades de vida, tá? A gente vê a África do Sul como um país que teve uma exploração europeia, mas que conseguiu manter um padrão de vida um pouco nas áreas urbanas, é lógico, diferenciado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a África do Sul é o apartheid. A gente conhece muito bem esse camaradinha, um velhinho fofo, senhor Mandela, né, já falecido. O que foi o apartheid? Dentro da África do Sul, havia uma parcela da população branca que dominava o poder de origem europeia, que atua na presidência, na liderança do país desde a sua liberação dessa colônia inglesa. Então, quando houve a liberação do país da sua metrópole, a África do Sul passou por uma disputa de governo e quem ficou à frente do governo foi a pequena minoria branca. E essa minoria branca desenvolveu, né, rica, né, controladora dos poderes, donas das propriedades de terra, dos latifúndios, era servida por três, né, grandes grupos: os Bantões, os Xhosas e os Zulus. Né? Lembra daquelas milhares de etnias que eu falei? Na África do Sul havia, né, esses três grupos muito fortes e que passaram, né, durante todo o processo de colonização sendo explorados por essa minoria branca. Então eles serviam aos brancos, mas quando esse branco passa, ao invés de ser o explorador colonizador, passa a ser o presidente, passa a ser a polícia, o controle da população. E é óbvio que foi um passo, né, um adento, já que não tem mais escravidão. O que vai botar o povo negro sobre o domínio do branco foram as leis. Então começou um severo movimento de formulação de leis
que segregavam muito a população. Essa foto é bem bonitinha para isso, porque você vê a criancinha fofinha, branquinha, bonitinha, no seu banco, apenas europeus, né? Apenas brancos nesse banco. Atrás está uma senhora negra, né? Praticamente fazendo carinho, com um olhar que, assim, essa foto me deixou meio assim pensativo. Nossa, ela está olhando assim, não é com raiva, não é com desprezo, não, ela está ali aparentemente fazendo carinho, e a criança meio que sem entender, né? Na cara meio, o que está rolando, né? Enfim, isso acontece e gera uma estabilidade muito grande porque os brancos eram muito menor em número. A concentração populacional negra era muito maior. Então, poucos brancos no poder criando leis de segregação, leis que controlavam e restringiam o acesso a ruas, a serviços, a ônibus dos negros, isso gerava conflitos e brigas, né? Então, com certeza, o que resulta desse apartheid é que Mandela liderou movimentos para acabar com essa restrição. E tanto nos anos 70 e 80, essas imagens que chocam, né, sobre o racismo e essa desigualdade social gerada pela segregação, irmão, afetou muito. Tá? Então, o primeiro conflito que a gente fala aí, horror e vergonha do racismo gerado pelo apartheid na África do Sul. Tá? Não existe mais, mas mesmo assim você vê dentro dos países que passaram por um severo processo de colonização, o racismo ainda muito presente. Tá? Segundo conflito, esse conflito eu acho engraçado. Tá? Esse país não existe mais, tá? O Zaire. Hoje é a República Democrática do Congo. O que aconteceu, né? Qual é o conflito do Zaire? O conflito do Zaire começa com um personagem, Senhor Mobutu, né? A carinha dele de malandragem, a roupa chavosa dele, olha o chapéuzinho bonitinho. Ó, esse cara ele foi inspirado, ele inspirou, né? Desculpa. Aquele filmezinho clássico da Sessão da Tarde, Um Príncipe em Nova York, tá? O pai do Hakim, né? Hakim, né? Enfim, playboy rico que tem um pai que é rei. É esse cara aqui, Mobutu. Mas, enfim, é ficção. Vamos falar do real. O país Congo, República Democrática do Congo, sofreu bastante com a colonização. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi liberado da sua metrópole europeia. Tá, então o que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? A União Soviética, vocês sabem que começa a Guerra Fria, né? Vocês já estudaram isso em História, em Geografia, enfim, estão sempre estudando Guerra Fria, a vida toda vocês vão estudar Guerra Fria. Guerra Fria é o conflito ideológico entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, por áreas de influência no mundo. E aí, a União Soviética financia esse sorriso simpático aqui, né? Esse maluquinho malandro. O Mobutu, financiando a entrada dele no poder. Ou seja, ele foi posto por tropas militares, financiado pela União Soviética, com uma postura de um ditador fascista. Um ditador que tinha frases de efeito, que dizia que ia cuidar da população, que ia controlar a população. E ele toma o poder em 60. Tá? Então ele fica a década de 60 até 71 apoiado pela União Soviética. Só que ele, Mobutu, com esse sorrisinho malandrão, ele foi atraído pelo lado capitalista da força. Ele foi atraído pelos Estados Unidos com promessas de enriquecimento pessoal, tá? Ou seja, o governo americano financiou, deu dinheirinho para ele permitir que o país pudesse possuir capital privado, empresas privadas, ou seja, adotar o capitalismo como sistema econômico. E aí, esse lado capitalista, apoiado pelos Estados Unidos e pela França, né? A França que foi o colonizador deles, na verdade, surge um governo que é o mais corrupto dessa história e violento até hoje, e que participou de conflitos externos, que invadiu países na região, né? Até o próximo conflito, que a gente vai falar dos Hutus e Tutsis, também tem uma influência sobre o Mobutu, né? E ele acabou controlando boa parte da riqueza do país. Eu já vou falar disso de novo, né? Então, o
Congo, que era chamado de Congo, o cara era tão assim, só sinistrão, que ele mudou o nome do país, né? Ele botou Zaire. Por isso que eu falei, esse país nem existe mais. O Zaire foi posto o nome por causa dele. Ele escolheu, né? O Rio Zaire, enfim, botou o nome Zaire porque ele quis mudar o nome do país. Cara fascista controlador. Só que, né, ele facilitava muito o mercado até dos diamantes de sangue, das pedras preciosas, de metais, né? Ele ficava com boa parte do PIB por seu controle pessoal. Ele controlava a riqueza do país como se fosse o dinheiro dele, tá? Não prestando serviço para a população. Então, a desigualdade social no Zaire ficou em níveis alarmantes. A população muito abaixo da linha da miséria, na linha da pobreza. A população no nível de miséria, fome, sem recursos, produz para exportar. E quem fica com dinheiro, esse cidadão bonitinho. Tanto é, ele não, enfim, já morreu, já vou falar como é que ele morre, mas olha essa fotinha. Um carinha feliz com a sua florzinha na mão, sentado nas ruínas do que era a casa desse Mobutu, um palácio construído com muito ouro, com muitas joias. Ele tinha um zoológico interno da casa. Não tem assim muitos registros, porque aconteceu uma revolta que eu já vou contar. Mas esse cara tinha uma mansão. Aqui, por exemplo, imagem de satélite do que era a propriedade dele, da casa dele, o jardim, aqui vem até uma fonte aqui. Hoje a gente vê que ruínas, vegetação tomando conta, o prédio totalmente detonado, né? A ala norte e a ala sul do prédio dele, enfim, não existe mais a mansão Mobutu, existem ruínas. E muito próximo a essa grande mansão do líder do Zaire, tem uma cidadezinha que não parece muito bem de riqueza, né? Não tem um asfaltinho, não tem um saneamento básico, a gente vê um cenário bem comum da África que sofre com essas mazelas econômicas. Então, do lado dessa cidadezinha, Gabdolit, tinha essa grande casinha do Mobutu. O que acontece com o Mobutu? A população sabia, já havia movimentos, jornais, que por fora das mídias legais informavam a população sobre as ações fascistas de Mobutu. Como ele matava, escondia quem falava contra o governo, o exército fazia o que ele queria. E aí Mobutinho começa a sentir uma pressão civil, que aí você olha, essa cidade aqui, casinha do cara tá aqui. Quando você afasta, ele está bem na fronteira da República Centro-Africana, mas a República Democrática do Congo é gigante. Então ele está concentrado aqui no norte do país, com uma grande floresta, a floresta do Congo, com deltas, com rios, enfim, reservas florestais. Ou seja, um país que tem uma probabilidade de ser muito rico, mas que foi explorado por esse camaradinha. E aí, na cidadezinha dele, onde tinha a mansãozinha dele. Deixa eu achar aqui a casinha de novo. Aqui, cadê? Perdi por aqui. Aqui. Essa casa foi atacada pela população. Como? Mobutu descobriu que estava doente. Ele vai pro Marrocos. Marrocos. Ele vai para Marrocos e se tratar de um câncer. Meados dos anos 90. Tá? População, com parte do exército que já estava meio insatisfeito com as ações exageradas do Mobutu, invade a casa dele, começa a destruir a casa dele, pega a esposa dele que estava em casa, arranca todas as joias da mulher e joga ela na rua só de roupa. Tá? Então ele é destituído do poder com uma revolução civil. A população invadiu e tomou o cara. Perdeu, meu irmão. Você não é mais o líder do nosso país. Ele estava no Marrocos. Tu acha que ele volta para casa? Marrocos está aqui, ó. Marrocos aqui bem no noroeste da África. Então ele estava longe de casa, tem um Saara de distância, né? Então a população invade, toma a casa, ele não volta, a esposa dele não sabe se direito o que aconteceu com ela, né? Muita gente acha que ela foi assassinada, ou que ela, enfim, abandonou o nome antigo e, enfim, ficou fugindo, mas a real é que ela foi destituída do seu poder junto com o seu marido. E aí, sabe-se que em 97 o Mobutu morreu desse câncer que avançou lá no Marrocos. Ele não volta para casa, né? Ele foi destituído do poder e se ele voltasse, com certeza iam arrancar a cabeça dele. Logo em seguida,
o país volta a ser chamado de Congo, né? Volta a ter uma redistribuição das riquezas, enfim. Uma pessoa gerou um conflito grande pra caramba, motivado por um governo bem contraditório. E um dos conflitos, por exemplo, engloba a galera desses dois países aqui, que faz fronteira com o Congo, Ruanda e Burundi, tá? Então, Mobutu morre, tadinho, que a fotinha bem dele é feliz, né? A população não estava muito satisfeita com ele. Seguinte, próximo conflito. Ruanda e Burundi, tá? A república aqui, tá até Zaire aqui, acho legal que nesse mapa tá como Zaire, mas é a República Democrática do Congo. Ruanda e Burundi, um país dividido, né? Dois países divididos por uma fronteira que separa etnias. O que acontece com esses dois países? A Alemanha e Bélgica colonizaram, tá? O processo de colonização forçou uma divisão étnica. Os alemães ficaram com uma parcela da população, uma etnia, e os belgas com outra parcela, não vou dizer ainda quais. E aí, com certeza, essa divisão étnica que segregou uma população que dividia recursos hídricos, dividia rios, agora estão divididos por duas colônias diferentes, né? Uma era agrícola e a outra era de pecuária, de gado. São os Hutus e os Tutsis, duas etnias que ocupavam essa região, que foram dominados pelos alemães e pelos belgas. Exemplo, os Hutus, né, conseguiram a independência em 1962. Lembra da Segunda Guerra Mundial acaba e começa o processo de independência dos países africanos. Então, a ascensão dos Hutus na sua nação. Aí, já que está com essa divisão étnica, os Tutsis também, mas os Tutsis como minoria, como produtores de gado, pastores, permitiram a ascensão dos Hutus. E aí o que vai acontecer? Vamos pensar que eu tenho duas etnias que cresceram no mesmo ambiente, que foram fragmentadas por um processo colonizador que foi longo. Esse processo colonizador gerou a fragmentação dessas duas etnias. E aí a gente percebe que essas duas nações foram naturalmente se dividindo. Até propriamente ideias como casamento era restrita, não podia casar. Se você casasse com da outra etnia, você era traidor. Então, naturalmente, eles dividiram essa população. Então, tem os Tutsis, que são minoria, mas são mais poderosos, são mais ricos porque tinham apoio ainda de investidores externos, e os Hutus, agrícolas, trabalhadores rurais. Existe, por exemplo, assim, essa foto aqui é bem recente sobre os conflitos que até hoje atuam na região, gerando briguinhas civis, tá? Que a gente tem a polícia de um lado e a população do outro. Mas o que acontece? Os Hutus agrícolas, produtores de café, de grãos como trigo, eram mais corpulentos, mais fortes, enquanto os Tutsis, mais magros, mais altos, mais com traços mais delicados, nitidamente aqui nessa foto a gente consegue dar uma viajada melhor nisso, que os traços dos Hutus, a cara de bolado desse malandro aqui, são mais brutos pela sua história com a agricultura, trabalhar braçal, enquanto os Tutsis, produtores de gado, meu irmão, fica só empurrando o boi com a vassourinha, não tem tanto trabalho braçal. Então, fisicamente, eles dividiram a etnia com esses traços, tá? Mas, com a colonização, isso revive a fragmentação deles dois. E aí, os Tutsis ficam à frente, por estarem apoiados por governos como a Alemanha e a Bélgica. Botam ele no poder, dos Tutsis. E em 62, os Hutus se transformam em rebeldes contra os Tutsis no poder.
E aí começa um monte de briga. Começa uma instabilidade devido a essa ascensão dos Tutsis causadas pela influência de um país estrangeiro que não está mais sob controle. O país estava liberado, os Hutus se tornaram líderes com presidente, com ministro. E aí é lógico que se eu estou tendo duas etnias que estão com briga, quem está no poder vai beneficiar a sua etnia. Por exemplo, os Tutsis obrigaram as carteiras de identidade ter a sua etnia. E aí, se você era Tutsi, você ia ter mais acesso à escola, à saúde. Se a tua carteira de identidade está lá como Hutu, você tinha dificuldade de conseguir esses recursos porque um país que está pobrezinho acaba beneficiando quem tem mais direitos, enfim, quem tem mais regalias, no caso, os Tutsis, tá? Então, de 62, meu irmão, até 1994, esse conflito perdurou, tá? Por exemplo, uma coisa que os Hutus faziam, os rebeldes, quando capturavam, enfim, alguém que era Tutsi, enfim, faziam alguma ação violenta, eles cortavam os pés dos Tutsis, porque, enfim, para igualar o tamanho. É bem bobo, mas cruel. Então, os Hutus agiam de maneira violentíssima contra os Tutsis, pois eles estavam no poder, tá? E aí o que acontece? Em 1994, o jato presidencial foi derrubado pelos Hutus. Ou seja, eu acho maneiro essa foto, o cabelo do cara é muito, muito, muito estiloso. Os Tutsis, né? Se você botar foto de Tutsi no Google, tu vê um monte de penteado assim, enfim, escandaloso. Esse maluco tá com um estilo muito maneiro. Eles têm o seu jato presidencial derrubado, o que vai gerar uma grande guerra civil em 1994. Aparentemente a gente tem 800 mil mortes, tá? Até que a França intervém. E aí quando a França intervém, o que acontece? Eita, aba errada. Isso aqui acontece. A criação de dois países, tá? Ruanda, Burundi era um país, agora são dois países, causados por essa grande guerra em 1994. Beleza? Então, olha só. Falei de alguns conflitos. Apartheid, Mobutu e Ruanda e Burundi. Faltou um monte. Por exemplo, a Primavera Árabe, que é algo que acontece mais recentemente, mas é um movimento religioso. Então, no próximo encontro, semana que vem, talvez eu aborde isso. Vamos ver como é que vocês vão curtir ou não esse assunto no nosso Tira Dúvidas. Beleza? Então, bonitões, abraço, bons estudos aí. Valeu!